Então, olha só, iniciou a nossa gravação. Então, na última aula, a gente começou a falar um pouco sobre o capítulo 6, né? Vou voltar aqui a tela para vocês verem. A gente está tratando, então, sobre estratégias de comunicação. E dentro desse tópico, né, eu abordei com vocês alguns assuntos iniciais a respeito até dessa primeira pergunta que está aí, né? A questão mesmo do porquê se comunicar, qual a função da comunicação, o objetivo dela, enfim. Quando a gente fala em marketing, a primeira coisa que vem em mente é mesmo a comunicação de marketing, né? Dentro dos 4 P's que a gente já estudou, produto, preço, promoção e praça, o produto promoção, que é o ato né, de todas as ações de marketing que se referem ao processo de divulgação e comunicação da marca, do produto, da ideia, enfim, está relacionado a isso, né? Então, não estou querendo dizer que dos 4 ele é o mais importante, mas dos 4, quando a gente fala em marketing, ele é o mais difundido, ele é o mais trabalhado, ele é o mais conhecido, né? Porque todas as ações que acontecem dentro desse P as ações que nós consumidores enxergamos e vemos e temos contato com mais frequência, que é uma propaganda, uma publicidade, né? Um outdoor, um anúncio, enfim, todas essas formas que as empresas buscam para comunicar as suas ideias, os seus produtos, a sua marca com os seus consumidores, né? Com seus clientes alvos e personas. Então, eu até projetei para vocês um comercial, né? Porque eu disse para vocês que a comunicação ela tem 3 papéis, ela busca atingir, cumprir 3 objetivos, que é a informação do consumidor, a lembrança da marca ou do produto ou de uma ideia e, por fim, persuadi-lo a respeito daquilo. Então, a gente tem os 3 papéis: informar, lembrar e persuadir, né? Eu até vou voltar aqui na pergunta, porque querendo ou não, olha só, na primeira pergunta eu né, coloquei para vocês o que é comunicação e na segunda explicar os 3 papéis. Então, querendo ou não, está relacionada a esses 3 papéis: informar, lembrar e persuadir. Então, eu tentei trabalhar esse questionário voltando desde o início no material para a gente poder ter pelo menos um resumo, né, do que a gente tem trabalhado aí, dos pontos mais importantes, dos pontos chaves desse capítulo 6. Então, quem poderia ler para mim, por gentileza? Poderia ser, por exemplo, Kleiber. Você pode ler para mim, por favor? Você me mandou atividade. A pergunta número 1: o que é comunicação de marketing e dar exemplos? Kleiber? Peraí, eu tava tentando ligar o microfone aqui, deu certo. Boa noite. Boa noite. O que Peraí, você porque respondeu? eu tô no celular aqui, só um minutinho aqui, deixa eu só abrir aqui. É o que é comunicação de marketing e exemplos, né? Isso. O processo, a comunicação de marketing, o processo de transmissão de ideias entre as pessoas, né? E geralmente as empresas, elas se esforçam para transmitir suas informações aos demais membros, é, buscando assim, um canal que visa influenciar as atitudes, né? Então, dentro das organizações é um setor muito importante, né? Para exatamente aí, as pessoas interagirem, né? Conseguirem transmitir os seus pensamentos, as suas ideias, as próprias atitudes também, né? Transformar isso aí em atitudes, né? Isso. E Quando a gente fala de comunicação, se a gente for desconsiderar essa questão do marketing, né? A comunicação ela só vai acontecer se tiver alguém transmitindo uma ideia e alguém recebendo aquela informação, aquela ideia, né? Então tem que ter quem envia a mensagem e quem recebe. E quase sempre entre esses 2 membros, um canal. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou fazendo uma comunicação com vocês, né? Vocês estão aí no celular, no computador, eu estou aqui no meu. O canal é esse, né? É uma tecnologia que a gente está utilizando aí, que é o Google Meet. Eu estou transmitindo as ideias e vocês estão recebendo.
No marketing é a mesma coisa, né? Como você disse. A ideia aí mesmo é você concentrar esses esforços, como eu coloquei aí no chat para vocês, para transmitir uma ideia, né? Se comunicar com o seu cliente, fazer a sua mensagem chegar até seu cliente, né? Então a ideia basicamente é essa. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Cleider? Não, é só dizer que é muito importante isso aí, né? Nós que estamos nos formando como gestores, essa comunicação aí entre, por exemplo, quem vai trabalhar numa organização que tem muitos funcionários, muitos colaboradores, é muito importante se fazer entender, né? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia e não consegue transmitir isso para todo o grupo para colocar em prática, né? Então, não adianta você só ter a ideia, você tem que saber transmiti-la também para que a coisa funcione, possa fluir, né? Justamente, e é muito comum, isso a gente vê nas empresas a seguinte situação: a pessoa escreve um e-mail, né, ou até mesmo no WhatsApp, escreve alguma coisa no WhatsApp, é mal interpretado porque não soube se expressar, e a pessoa que recebeu aquela mensagem, ou através desse e-mail, ou dessa mensagem de WhatsApp, interpreta de outra forma, não entende a mensagem que você quis passar de fato, e gera ali um ruído nessa comunicação, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, o e-mail ou o WhatsApp é o canal. Quem escreveu a mensagem é quem está emitindo, né? E quem está, o receptor, a pessoa que recebeu aquela mensagem, que vai dar o feedback. Olha, eu não entendi, o que você quis dizer? É isso? Né? Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo e tem relação diretamente com a comunicação de marketing. Eu chamei uma empresa através do Instagram, no direct, né, por mensagens diretas do Instagram. Fui lá na página de uma pizzaria e aí fui lá e mandei uma mensagem no privado perguntando como que funcionava para eu adquirir uma pizza. Aí ela falou assim: eu vou te mandar o meu cardápio. Eu falei assim: eu quero uma pizza para a semana que vem, para o Dia das Mães. Isso era uma semana antes do Dia das Mães. Ela falou: não, então tá joia. Me chama no WhatsApp que eu te mando o cardápio e a gente vê direitinho. Falei: então tá. Assim, 5 minutinhos depois, eu chamei ela no WhatsApp, ela me mandou o cardápio, eu escolhi a pizza e ficou fechado. Só que sabe aquela falta de falha na comunicação, de que eu comecei num canal, nós começamos a comunicação num canal que foi o Instagram, depois a gente foi para o WhatsApp. E chegou no WhatsApp, eu só me identifiquei. Eu falei: olha, eu sou a Josele, conversei com você agora há pouco pelo Instagram. Você ficou de me enviar o cardápio. Aí ela me enviou, eu escolhi a pizza e ficou pronto. Gente, vocês acreditam que no dia seguinte a pizza chega lá na casa da minha mãe? Porque eu tinha dado o endereço para entregar na casa da minha mãe, né? Que era o Dia das Mães. E era semana que vem. E aí eu tô aqui na minha casa vendo televisão, o meu irmão me liga: uai, José, você pediu uma pizza? Acabou de chegar uma pizza aqui. Eu falei: o quê? Eu pedi para semana que vem. E olha o erro, a falha na comunicação. Por quê? Tanto eu quanto ela, nós erramos. Sabe, quando você está se comunicando diretamente com seu cliente, você tem que deixar muito bem claro todos os pontos da negociação. O que era o mais sensato, o mais correto da parte dela fazer? No final da conversa, encerrar a conversa de que forma? Para ficar uma comunicação bem clara. Então, combinado. Estou registrando seu pedido, pizza tal, para ser entregue em tal dia, pagamento em cartão, no endereço tal. Entendeu? Quer dizer, dessa forma eu confirmaria, né, falando não, não é para amanhã, não, é para semana que vem. Ela corrigiria o erro e daria tudo certo. Mas nem eu nem ela fez isso. E aí houve o problema da troca do canal de comunicação e no fim das contas eram duas pizzas que eu tinha combinado. O meu irmão, como se diz, por conta dessa situação indelicada, porque eu também errei de não ter confirmado, ficou com uma das pizzas e eu falei que se desse problema eu ficaria com a outra. Ela falou: não, é uma pizza muito comum, eu vou tentar vender, qualquer coisa eu te falo. Eu falei: então tudo bem, mas consequência, não voltei mais a comprar da empresa, porque nesse processo de que, nesse ato
que o meu irmão me ligou, eu tive que conversar com o entregador dela, depois ela veio com muita falta de educação no WhatsApp, falando que eu não tinha confirmado no WhatsApp, contando até a diferença de segundos do tempo que eu conversei com ela no Instagram e chamei ela no WhatsApp, sabe, esse tipo de coisa. Então eu falei assim, para mim, acabou, foi a primeira e última vez, eu não peço mais. Mas eu entendi também que o erro de comunicação também se deu da minha parte, né? Então, a comunicação, gente, ela é muito importante, porque numa dessa, olha só, ela perdeu uma cliente. E, consequentemente, lógico, não só a mim, mas como todo mundo da minha família, como todo mundo que eu tenho acesso. Então, é uma experiência que eu compartilho com vocês que aconteceu, né, dentro da matéria que a gente está trabalhando e foi agora recentemente. Então, eu coloquei aí uma resposta para vocês, né, que é mais ou menos o que o Kleiber acabou de ler e que está lá no nosso material que eu disponibilizei para vocês. Então, basicamente é isso, né, gente? É fundamental. Comunicação é tudo. E um gestor comercial que não se sabe se comunicar, dificilmente vai ter um local de sucesso na área, né? Vai ser um profissional de sucesso. Ok? Dúvidas a respeito da primeira pergunta? Posso seguir, então? Na pergunta número 2, eu pedi para vocês, explique os 3 papéis essenciais da comunicação. Então, essa eu havia comentado para vocês, né, e agora há pouco eu também citei, que são informar, lembrar e persuadir. Então, eu coloquei aqui, vou passar novamente para vocês, o vídeo que eu tentei passar na última aula, mas que infelizmente não deu para ouvir o áudio, e hoje eu vou conseguir projetar. Com essa propaganda, né, com esse comercial, a gente consegue ter uma ideia desses objetivos, desses 3 papéis, que é informar, lembrar e persuadir o consumidor. Então, eu coloquei aqui, e aí vocês confirmam para mim se vai dar tudo certo. Só um minutinho. Ó, vocês vão... Opa, para. Aí. Ó, tá todo mundo vendo a tela, né? Confirma para mim aí, por favor. Sim. Tranquilo. Sim. Então, agora esse vídeo é um comercial sobre o uso do cinto de segurança. Eu quero que vocês tentem perceber, tentem identificar se realmente esse comercial tenta informar alguma coisa, tenta lembrar alguma coisa e persuadir sobre alguma coisa, tá? Espera aí que eu vou dar play. Tem 200 janelas abertas. Opa, peraí. Gente, peraí que deu errado o negócio aqui. Ai, Jesus. Agora vai. E aí, conseguiram identificar?
os 3 objetivos da campanha de comunicação nesse comercial, sim ou não? Vocês conseguiram ouvir o áudio dessa vez, né? Confirma para mim aí alguém. Kleiber? Sim, Deu pra ouvir. sim, Sim, Ouvi, Ah. eu acho que ela tem Bem as forte. três, sim. Sim, Darley, o que você ia falar? Deu para identificar, assim. Alan? Achei bem forte, direto, sem muito comunicação, como diz, som. E olha para você ver, Alan, não teve uma palavra sendo exibida durante o comercial, só no finalzinho, né? Que é aquela mensagem de impacto no final. Não foi dito nada, simplesmente imagens e áudio. E é como você falou, impactante, porque passa justamente a importância do uso do cinto de segurança, né? Porque olha só, se você ama a sua vida, se você quer abraçar a sua vida, né, use o cinto de segurança, né? Então, ela lembra, ela informa e ela também te persuade, porque ela mostra as consequências de você não usar. Você vai perder as pessoas que você mais ama, né? Quando a sua filha ali e a sua esposa simulam o cinto de segurança, é como se fosse justamente isso, né? Kleiber, você ia falar alguma coisa? não, era para dizer isso mesmo, né? E no início ele também ele demonstra, eu entendi o seguinte, ele está dirigindo e tira sua atenção para olhar para a família. Também é uma mensagem, né? Quando você está dirigindo, para mesmo que seja a família tão importante, mas que você não desvie sua atenção, né? Tá vendo? A questão da comunicação, né? Sempre a mensagem é a mesma, o comercial é o mesmo e foi exibido para todo mundo. Você conseguiu interpretar com um detalhe a mais do que eu, o Alan ou o Darley que se manifestou, né? Então, assim, quando a gente trabalha com a comunicação, você pode ter N formas de resultados, né? Porque cada pessoa interpreta de um jeito, né? Então é interessante por isso, tá vendo? Bem lembrado. Então aqui, eu vou compartilhar com vocês também outro comercial, agora da Coca-Cola. Esse também eu projetei na última aula, porque esse comercial, ele é bem antigo. E é de quando a Coca e a Pepsi estavam bem assim, naquele duelo mesmo de competição, de marketing agressivo de uma com a outra, sabe? E aí eu passei também na última aula, mas também ficou sem o áudio. Tempo do Kleiber. Hã? O Aperta o tempo do play. Kleiber. É tempo do Kleiber aí. Ó, então, peraí, beleza. Foi. Então, olha só, é um comercial da Pepsi, tá vendo? E a gente, assim, inicialmente, quando o comercial inicia, de quem que a gente acha que é o comercial? E aí? Qual que foi a primeira? Fabiana? Coca-Cola. Isso, porque foi a primeira lata e a segunda lata de refrigerante que foi tirado da máquina foi Coca-Cola, não foi? Luzia? Isso. Aí a gente acha que é comercial da Coca, né? Porque o menino vai lá com a moedinha, tal, tira uma Coca, tira outra, e no fim das contas ele usa uma terceira moedinha para tirar a Pepsi, porque era o último botão, ele não alcançava. Então ele usa as latinhas para subir, para poder pegar a Pepsi. Vai embora com a Pepsi, olha lá como que parou a imagem, as 2 latas de Coca-Cola no chão. Isso aí, como eu disse para vocês, gerou um processo gigantesco que levou anos de discussão na justiça, né? Teve que ter retratação, enfim. Mas a gente tem acesso a esse comercial até hoje. Então, Mas teve alguma outra propaganda desse nível aí, ô Josélia, ou só essa? não, teve um monte. A Coca e a Pepsi teve uma fase muito feia,
porque a Pepsi é mais vendida em muitas regiões dos Estados Unidos. A preferência, assim, a nível nacional nos Estados Unidos é pela Pepsi, né? Tem até aquele teste que foi feito às cegas, que até o Martin Lindstrom comenta no livro que vocês leram para mim, que eles fizeram, né, para justamente reforçar e tentar trabalhar a questão da marca. Coca e Pepsi a vida inteira brigaram, a vida inteira duelaram. Esse é só um exemplo que ficou muito famoso, por isso que eu passei ele para vocês, dessa disputa de mercado mesmo, de competição mesmo. E é uma propaganda que a gente vê também cumprir os 3 objetivos da comunicação. Ela está informando, lembrando e principalmente persuadindo, através desse marketing agressivo, de expor a outra marca concorrente no comercial, né? E eu até comentei com vocês também na última aula, que é na mesma linha de raciocínio, o que a Bombril fez com a 3M, lembram disso? Da Scott Bright? Mesma coisa. Então, assim, é muito comum. Só que é uma faca de 2 gumes, né? Você tem que ter cuidado, porque surte um efeito muito bacana por um lado, mas por outro não, você corre o risco aí de responder um processo judicial, né? Porque a empresa não vai deixar isso barato, né? A outra que está sendo atacada, digamos assim. Mas é questão de mercado, né, gente? É disputa de mercado. E tem empresas que têm esse posicionamento comunicativo de marketing mais agressivo e outras não. Vai mais pela lembrança, pela informação do que pela persuasão, né? Mas é muito comum os 3 elementos. Então, eu só queria relembrar pelo menos esses 2 comerciais com vocês, porque, a meu ver, são os 2 principais do que eu comentei da última aula, né? E aí a gente consegue, então, dar sequência para a próxima pergunta, né? Vou projetar aí de novo para vocês, que é: existem 2 formas básicas de comunicação de marketing: a de massa, comunicação de massa, e comunicação pessoal. Porém, elas apresentam subdivisões. Então, eu gostaria que vocês apresentassem de forma sucinta, porque depois as próximas perguntas estão relacionadas a ela, né? Mas é só para a gente entender de onde parte todo o raciocínio. Porque basicamente são só 2. Ou você faz uma comunicação de massa, que envolve todo mundo, a galera, ou você faz uma comunicação pessoal, que é uma comunicação mais direcionada, certo? Então, deixa eu ver aqui. Gustavo, você pode ler a sua resposta para mim, por gentileza? Da questão número Sim, 2. sim. Beleza. Aqui eu coloquei a comunicação em massa, ela tem subdivisões da propaganda, né? Que é a associação que tem a finalidade de espalhar conhecimento, divulgação. Aí vem a propaganda ideológica, e dentro da propaganda tem a propaganda ideológica, político-religiosa, que tem a função de anunciar a existência de um problema social. Tem a propaganda com cunho comercial, que é uma propaganda paga para apresentação de algum produto. Tem o merchandising como propaganda e o merchandising editorial, que é utilizado. Esse aqui eu não entendi muito bem, na verdade, eu coloquei como estava na explicação, que é utilizado na dramaturgia, espetáculos humorísticos, programas de auditórios, especiais infantis. Aí tem o merchandising como promoção, o visual merchandising, que é a criação de um clima e uma atmosfera sugestiva que é ideal à venda do produto, no ponto de venda mesmo. E depois vem a promoção de vendas, que é a forma de vincular uma ideia ou produto por meio de incentivos que aproximam os consumidores. As relações públicas, que é a forma eficaz onde viabiliza a aproximação da opinião pública. O marketing direto, que é uma especialização do marketing, que utiliza técnicas de comunicação que possibilitam atingir o público-alvo de forma dirigida e personalizada. E depois, na comunicação pessoal, a gente tem só a venda pessoal, que é o papel do vendedor, que é o papel de comunicar
de comunicador entre a organização e seus clientes. Isso mesmo, perfeito. Nossa, conseguiu realmente explicar todas elas de maneira sucinta, como eu pedi, mas para ter aquela visão geral. É isso mesmo que eu queria. Eu pus bem resumido aí no chat para vocês verem, porque assim, como eu falei, são só duas básicas, né? A pessoal, que é a venda pessoal, que aí você precisa de um vendedor que vai fazer esse processo de intermediação entre quem está querendo vender e quem está querendo comprar, ou seja, é ele que vai desenvolver o processo de comunicação da empresa, do produto, da marca. Então, a comunicação pessoal é única e exclusivamente feita pela venda pessoal. Agora, a comunicação de massa, aí tem um monte, né? A mais comum é a propaganda, a publicidade, a promoção de vendas, o marketing direto e as relações públicas e o merchandising. Lembrando que propaganda, publicidade tem diferenças técnicas, mas no Brasil praticamente é a mesma coisa, né? Tem diferenças técnicas, mas a nível internacional. Mas para a gente aqui no Brasil é basicamente a mesma coisa. E tem subdivisões no merchandising, que é a nossa disciplina do quarto período, né? A gente tem o visual merchandising, ou merchandising de ponto de venda, e tem o merchandising editorial ou merchandising como propaganda, que são dois tipos. Além disso, vale reforçar também que a propaganda e também o merchandising, ele pode ter cunhos, né, objetivos diferentes de comunicação. Eles podem focar mais um lado social, como o Gustavo falou, né, a questão mais de informação, e tem a questão do cunho comercial. Aí é mais uma empresa divulgando seu produto, né, enfim, a sua marca e etc. Então, tem essa diferenciação. Por isso é que eu pedi, na questão número 4, para vocês diferenciarem um do outro. E aí é bom que nessa pergunta número 4 já esclarece a sua dúvida, Gustavo, da questão do merchandising editorial, que você ficou realmente com dúvidas, né? Então, Isso. aí a gente já aproveita e aí eu vou explicar para vocês, e se você ainda não entender, você me dá o grito. Pode ser? Você me fala aí. Ok. Então, tá bom. Então, assim, basicamente, a essência da divisão de comunicação é essa. É duas. A comunicação de massa é que tem várias formas, mas a pessoal é apenas a venda pessoal. Então, a gente vai entrar agora mais nas formas de comunicação de massa, né? Que entra nessa questão de propaganda, de merchandising, e aí as mais tradicionais, que é promoção de vendas, marketing direto e relações públicas. Ok? Ok. Então, tá bom. Então, na questão número 4, vou pedir que alguém leia primeiro a resposta e depois eu explico. Pode ser... Kênia, a Kênia está presente na live? Eu não vi ela entrando. Assim, fui dando permitir. Eu tô assim, eu fui dando permitir no automático. Então, você tá aí, né, Kênia? Beleza. Lê para mim sua resposta, Kênia, por gentileza, a 4. A letra A. Tá. Diferencie propaganda com cunho ideológico, político ou religioso, social, de propaganda com cunho comercial. Na propaganda de cunho ideológico, político ou religioso, a função dela é anunciar a existência de um problema, onde esse conceito é utilizado para a divulgação de uma ideia sem finalidade comercial. Já na propaganda de cunho comercial, carrega o sentido de promoção e serviços de produtos com fins lucrativos por parte de um anunciante. Sua comunicação é realizada com o objetivo de gerar negócios, despertando o desejo de compra. É para ler tudo? A letra B também? Não, aí vamos por partes, né? Como Jack Stripador. Então, olha só. Só um lembrete. Como eu falei para vocês, a publicidade e a propaganda aqui no Brasil não tem diferença, tá? Se a gente for analisar ao pé da letra, até o Alexandre Las Casas, que é um autor brasileiro que tem vários livros publicados na área de marketing, fala e deixa bem claro. No Brasil não tem diferenciação entre publicidade e propaganda. É a mesma coisa. Agora, quando a gente vai aprofundar no assunto e ver como que é trabalhado em outros países e no mundo como um todo, a gente entende que propaganda, ela tem mais o cunho comercial.
O mais comum é a gente ver publicidade com cunho social. Por quê? Porque no exterior é o seguinte: se você faz uma campanha, uma comunicação de marketing gratuita ou praticamente a um baixo custo, ela é publicidade. Ou se ela tem cunho social, ela é publicidade. E se você faz algo mais grandioso, que vai envolver mais investimentos em marketing, comunicação, aí é a propaganda. Ou seja, se vai demandar mais recursos, é propaganda. E ela quase sempre não tem cunho social. Então, essa diferenciação mais técnica do que é trabalhado a nível mundial, digamos assim, né? Mas para a gente aqui, então, no Brasil, não tem essa diferenciação de nomenclatura. A gente pode utilizar tanto propaganda quanto publicidade, que praticamente é a mesma coisa. Agora, então vamos utilizar a nomenclatura propaganda, tá? Porque a mais difundida é a mais comum, tá? Então, propaganda ou publicidade pode ter cunho aqui para a gente social, ideológico, religioso ou político, que é tudo a mesma coisa, assim, cada um com as suas facetas, mas eu falo assim, está dentro da mesma esfera, e tem a questão da propaganda com cunho comercial. Quem faz propaganda com cunho comercial? As empresas, os empresários, os empreendedores, né? Quem quer comercializar alguma coisa. Quem faz propaganda de cunho ideológico, político, religioso e social é o governo, por exemplo, que quer desenvolver uma campanha de comunicação com a população da vacina do Covid-19, entendeu? Então, quando a gente começar a ter acesso a essa comunicação do governo, fazendo propagandas de como que vai funcionar a vacinação contra o Covid-19, o governo vai estar fazendo uma propaganda de cunho político, né? De cunho social. Por quê? Trata-se de uma propaganda de interesse da sociedade, de ganho mútuo, não quer vender nada, né? Não tem fundo comercial ali. A ideia é difundir uma comunicação social, ideológica, que vai agregar valor para a sociedade, de ganho mútuo, né? Então, a gente vê isso muito acontecer quando a gente, por exemplo, vê essas campanhas de vacinação, ou então, por exemplo, quando uma empresa também pode fazer? Pode. Por exemplo, uma empresa lança um comercial da paz, um comercial de interação social, de saúde. Gente, a Coca-Cola faz muito isso. Quando ela lança, principalmente na época do Natal, é lógico que tem ali subjetivamente o interesse de cunho comercial, mas a essência da propaganda dela é todinha ideológica. Ela fala da importância da família, do amor, da felicidade, da confraternização, entendeu? Então, sim. E se você está falando que é mais do cunho ideológico, você falou que então que é a publicidade, porque a propaganda é mais comercial. Não, a gente ficou a gente ficou com o conceito de que publicidade e propaganda significam a mesma coisa, tá? Então eu posso falar publicidade com cunho ideológico, político ou religioso, como também eu posso falar propaganda com cunho ideológico, político ou religioso. A nomenclatura para a gente não faz diferença, porque para a gente publicidade e propaganda é a mesma coisa, tá? Então, para não confundir, você pode usar tanto um termo quanto o outro, porque no Brasil significa a mesma coisa. Mas como propaganda para a gente é um termo mais comum, eu estou utilizando aqui na letra A expressão propaganda, mas eu ponho essa observação lá no material que eu coloquei para vocês, né? Que aqui não tem essa diferenciação técnica. Eu só expliquei aqui no vídeo porque eu acho que é uma informação a mais, né? Porque pode ser que alguém chegue você e fale, Isadora, tem diferença sim. Você vai falar, não, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não tem diferença. Pode ter lá fora. Lá fora eu sei que tem diferença. Em vários países eles enxergam de uma maneira diferente, mas aqui para a gente trata da mesma forma, né? Entendeu, Isadora? Isadora? Agora entendi, sim. Então, assim, igual eu falei, não quer dizer que uma empresa não possa fazer uma propaganda de cunho ideológico. É claro que pode, né? Nada impede. Mas o que é mais comum é que empresas fazem
campanhas, propagandas mais de cunho comercial, porque, afinal de contas, elas querem divulgar a marca delas, o produto, né, algo relacionado ao objetivo final, que é a comercialização do bem, né. Agora, o mais comum também é o governo, né, seja um órgão municipal, estadual ou federal, promover esse tipo de comunicação, que é a propaganda mais ideológica, política ou religiosa. Por isso que é muito comum a gente ouvir, em época de campanha, né, propaganda eleitoral. Aí tem lá, eu sou a Josele, meu número é tal, votem em mim, meu lema de campanha é fazer isso, né? Então, quer dizer, isso é propaganda. Que é, Gustavo? Gustavo, o que você fala? São 15 segundos para anunciar seu nome. É lógico que tem partidos que fazem mais coligações e ganham mais tempo, né? Mas, assim, basicamente é isso, não é? Isso, como que a gente dá o nome disso? Propaganda política. Mas, na verdade, é uma propaganda o quê? De cunho ideológico, político, nesse caso, ou religioso. A gente não vê também igreja católica, presbiteriana, enfim, qualquer tipo de ideologia religiosa também não faz esse tipo de divulgação, de comunicação? Faz. A gente vê cartazes, faixas, banners dessas instituições. Então, também são formas de comunicação. Mas, nesse caso aqui, a gente está tratando mais precisamente da propaganda, né? Então, quando uma propaganda faz uma comunicação mais com esse objetivo ideológico, político ou religioso, mais com essa finalidade social, ela está desenvolvendo algo que não tem, digamos assim, objetivo final de comercializar nada, né? Então, isso acontece também com o merchandising, que é o que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Mas até agora, deu para entender a diferença das duas propagandas? Gustavo, essa parte você tinha entendido, né? Mas é o merchandising que você não tinha entendido. Essa parte tranquilo. Uhum. Então, ótimo. Beleza. José, essa última Oi. resposta que você colocou aí no chat é mais uma explicação da 4A ou é mais uma explicação sobre propaganda e publicidade que você estava explicando? É só sobre a ideológica, política ou de cunho social. Viu aí? Eu não pus a outra, né? Deixa eu pôr a outra. Que é a do cunho comercial, né? Deixa eu pôr. É porque eu peguei lá do meu material. Aí a de cunho comercial é essa aqui, ó. Eu vou postar aí também, porque aí quem não fez atividade já vai ajudando aí nas respostas, né? Então, ó. É que eu tô fazendo aqui, aí eu tô olhando também. Tá vendo? Professora boa, dá tudo de mão beijada pra vocês, né? Obrigada, José. Ó, então tá aí a de cunho comercial, né? Então o objetivo sempre é a persuasão daqueles 3 papéis, é a comercialização de algum produto, né? Divulgação de alguma marca com cunho comercial. Agora, na letra B. Kênia, você pode continuar a leitura agora da letra B? Posso sim. Beleza. Eu não sei se está certo, porque eu estou igual o Gustavo. Fiquei meio perdida, mas enfim. Merchandising. Como propaganda, com cunho comercial de merchandise, nem sei a pronúncia. Merchandising. O merchandise, com propaganda com cunho comercial, visa gerar negócios, despertando o desejo de compras por parte dos consumidores. Já o com cunho social insere imagens de apoio a campanhas, como o combate ao alcoolismo, o incentivo à doação de órgãos, a doação de sangue, entre outras. É isso aí. Então, quer dizer, quando a gente entende sobre a diferenciação, primeiro, de propaganda e de merchandising, e depois se a gente entende que propaganda ela pode ser feita de 2 formas, que é a letra A da questão, e agora a letra B, que é a questão do merchandising. Então, vamos entender primeiro, antes de eu responder e confirmar a resposta da Kênia, o que é propaganda e o que é merchandising, tá? Primeiro, propaganda, né, todo mundo sabe, assim, pelo menos a gente tem uma noção, porque todo mundo assiste televisão, assiste um vídeo, canais do YouTube, Netflix, né, e apesar que Netflix até que não, né, mas assim, sempre a gente tá ali, por exemplo, assistindo um vídeo no YouTube, aí no meio do vídeo vem um anúncio, e esse anúncio quase sempre é o quê? Uma propaganda. Pode ser uma propaganda, um anúncio mais sucinto, aí
né, uma publicidade que vem representada em 3 segundos, 6 segundos, ou também uma propaganda um pouco maior. E aí, lógico que o YouTube te dá a opção ali de você pular aquele anúncio. Mas é uma espécie de propaganda ou publicidade. A gente vê isso nos intervalos dos programas de TV, né, as propagandas né, sendo realizadas ali nos comerciais, enfim. Propaganda para a gente é mais comum. Agora, o que é merchandising? Merchandising é nada mais, ele pode ser interpretado de 2 formas. A primeira forma, que é a mais comum para a gente, enquanto consumidor, é você estar, por exemplo, assistindo a televisão, a novela, e aí a atriz da novela, né, durante uma cena da novela, vamos imaginar que é uma empresa e que está acontecendo uma festa de fim de ano nessa empresa e os funcionários fazem amigo oculto. Como aconteceu isso numa novela, por isso que eu estou falando isso para vocês. Aí tá lá passando a cena da festa na empresa, os funcionários, enfim. E aí começa, aí o dono da empresa vai lá, deseja Feliz Natal para todo mundo, falando que agora vai ser revelado amigo oculto. E aí começam a troca de presentes. E aí a primeira pessoa que vai lá na frente e fala, meu amigo é isso, assado, dá o presente, a pessoa abre o presente, e aí é um perfume da Natura. E ela, ai, que delícia, eu amo esse perfume, pai, muito obrigada, abraço. É uma cena de novela. Só que foi feita uma propaganda implícita ali. Esse tipo de propaganda que é dentro de um contexto, nesse caso foi feito dentro de uma dramaturgia, uma novela, né? É chamado o nome certinho de merchandising. Mas que tipo de merchandising? Merchandising como propaganda, ou também chamado merchandising editorial ou product placement, a gente tem esses 3 termos, mas é a mesma coisa. Eu acho melhor a gente ficar com um termo só, merchandising como propaganda, que é aquele tipo, é uma propaganda subjetiva e implícita dentro de um contexto, ela tem que ser subliminar, ela tem que ficar ali meio que escondidinha, fazendo parte do contexto. Não pode ser nada forçado, entendeu? Então ela não pode ser forçada, porque eu sempre tive como merchandising, por exemplo, programas de televisão, o apresentador tá apresentando o programa e ele para apresentar um produto. Isso é uma propaganda, então, não é um merchan. Isso é propaganda. Propaganda pura e normal. Ele para ali o programa, ele estava ali num quadro, fazendo qualquer, sei lá, um cantor foi lá, se apresentou, foi embora, aí depois que o cara sai, ele vai para um cantinho, aí tem todo um material atrás dele publicitário, e ele divulga TechPix. Todo mundo já viu, pelo menos, uma propaganda da TechPix, né? Daquela câmera. Então, isso é propaganda. É a propaganda sendo feita dentro de um programa de TV. Em vez dela ter sido feita no intervalo, ela foi feita dentro do programa. Por quê? Porque o cara tá ganhando para patrocinar aquele produto ali. Mas é propaganda, entendeu, Gustavo? O que sempre vem na minha cabeça quando fala de merchan, eu lembro de um apresentador, do Milton Neves, que se diz o rei do merchandising. Ele apresenta bem merchan naquele programa. Então, por quê? Apresenta os sapatos Rafarilo. Olha só, vocês já viram que na hora que o programa acaba, que sobe as letrinhas, aí fala assim, Fausto Silva usa. Aí coloca lá, camiseta cavaleira, sei lá, o que vem agora na cabeça. Calça, sei lá, entendeu? Ou seja, isso também é merchandising. Hora nenhuma ele teve que parar o programa e mostrar a camiseta dele, mostrar a calça, mostrar o sapato. Não, ele recebe, ele tem um contrato de merchandising para usar aquela roupa, porque aquela roupa é uma propaganda da marca. Só que ele não para falar daquilo, ele não interrompe, não sai do contexto do programa para fazer aquela divulgação. É natural, faz parte do contexto. Então, a roupa do apresentador é merchandising, só que é merchandising como propaganda. Esclareceu ainda mais, Gustavo? Não, certo, agora tá. Então, assim,
O anúncio que para o vídeo você tem que assistir é propaganda. O programa de TV que o apresentador para e vai divulgar alguma coisa é propaganda. Agora, o merchandise, como eu falei lá na novela, que foi a troca de abraço, fazia parte da cena da novela, ou também a blusa do cara, é tudo merchandising. Só que é merchandising como propaganda. Isadora, você quer perguntar? Então, o merchandising é a permuta? Não, nem sempre. Por exemplo, o Neymar, ele é garoto propaganda, né? Ele tem um contrato com a Nike de merchandising. Ele sai para fazer uma corrida, ele está usando Nike. Ele vai dar uma entrevista, ele está usando Nike. Hora nenhuma ele fala, comprem Nike, usem Nike. Não, ele sendo pago, ele tem um contrato de merchandising para usar a Nike, ele está sendo pago para isso. Até aí, aconteceu. Pode terminar, José. Não, é porque eu ia falar o seguinte: muita gente acha de que ele usa porque ele gosta. Não é. Ele tem um contrato de exclusividade com a Nike para usar Nike. Porque aí, quando ele é fotografado por um... Como é que chama aqueles caras que pega os... Paparazzi. Quando um paparazzi pega ele lá fazendo uma corrida no calçadão de não sei das quantas lá, dele usando uma blusa ou uma calça ou um tênis da Nike, divulga, porque aí sai a foto no jornal. Aquilo ali é propaganda, só que não é propaganda propriamente dita, é merchandising como propaganda que o cara tá fazendo. Entendeu? Aproveitando aí o que você utilizou do exemplo do Neymar, voltando lá, a Pepsi e a Coca-Cola, o Ronaldinho, quando ele jogava no Atlético, ele tinha um contrato com a Coca-Cola, só que o Atlético era patrocinado pelo Pepsi. E numa coletiva dele, ele pegou, abriu uma lata de Pepsi, disse que estava com sede, pegou e tomou. Isso é merchandising. Contrato. Aham. Nossa, obrigada por esse exemplo. É isso mesmo. Olha que legal, gente. Igual aquele, quando vocês leram no livro A Lógica do Consumo, que foi feita, que tinha aquele programa American Idol, que a Coca-Cola patrocinou o programa e que os apresentadores bebiam coca durante o programa, que tinha um tapete vermelho para os como é que fala? Os cantores, né, passarem, o sofá para eles ficarem lá esperando era vermelho, tudo subjetivo, tudo ali dentro do contexto, mas fazendo propaganda, né? Isso. É tipo uma propaganda escondida ali, né? Não é tão explícita. Lá no livro, deu o exemplo também daquele filme extraterrestre, né? Das balas. O menino jogava biscoito, né? O do biscoitinho, não é? A empresa estava à beira da falência só porque o ET comeu biscoito e ficou apaixonado com o biscoito no filme. A empresa fez cresceu em vendas. Ele fala sobre isso no livro também, bem lembrado, né? Então, assim, quando é implícito... Mas o que seria a permuta? A permuta é troca. Você pode fazer merchandising por troca também. Olha, se você usar a minha blusa no seu programa, eu te dou isso. É permuta. Então, na verdade, você não está recebendo dinheiro para aquilo. Você está fazendo uma troca. Você ganha, por exemplo, tantos minutos de publicidade no meu canal. É permuta. Permuta significa troca. Então, se não há negociação diretamente com dinheiro, pode ser feita também por permuta. É muito comum permuta na internet, marketing digital. Então, é porque eu já vi muitas vezes isso, pessoas assim, youtubers, blogueiras, que vão fazer uma festa, aí fica lá mostrando o docinho. Então, gente, esse aqui é o docinho da fulana, aí marca o arroba, docinho muito bom, não sei o quê. Pra mim, isso é muito permuta, porque a pessoa tá recebendo o docinho de graça pra fazer uma, assim, pra promover essa pessoa no Instagram dela. Só que aí, Isadora, a gente tem que ter cuidado. Pois é, mas se for forçado, gente, é propaganda. Se sair do contexto ali, da rotina, do cenário, do que está acontecendo, é propaganda. Agora, mesmo se tá ganhado, igual, por exemplo, a pessoa mesmo ganhado, é propaganda. Ela recebeu
de outra forma, não foi em dinheiro, foi ganhando o produto para divulgar o produto, entendeu? Igual eu tenho uma amiga que, eu já até comentei com vocês, ela é esteticista. Ela fechou parceria com 2 canais, com 2 influenciadoras digitais daqui de Patrocínio. Ela fez permuta. Como que ela fez? Elas vão lá, fazem os tratamentos estéticos, não pagam nada, e qual que é a contrapartida? Elas divulgam nas redes sociais delas, que elas são influenciadoras digitais, o tratamento que elas estão fazendo e o acompanhamento disso. Então, foi feito troca, permuta. Ninguém pagou nada para ninguém, só prestaram serviços uma para outra. Hã? Você vai virar blogueira? Quero muito isso, quero muito, muito mesmo. Você já viu tanto de mãe que tá colocando as filhas para virarem blogueirinha? Para ganhar roupa, ganhar sapato, ganhar acessórios? O povo tá se congelando. A melhor coisa que você ganha de graça, ué. Muito, muito de graça. Eu fiz uma permuta. Olha só. Eu fiz uma permuta agora deve ter umas 2 semanas, com uma autora, escritora de um livro, que, por sinal, é minha cunhada, claro, né? Não, mas é sorteio. É, sorteio. Então, sorteio é o quê, gente? Estratégia de marketing, de promoção, do P, de promoção dos 4 Ps. Sorteio é o quê? Promoção do P, dos 4 Ps de marketing. Né? Então, é estratégia de marketing, né? Nossa, não é merchandising. Em sorteio, não aguento mais a galera que me marca em sorteio no Instagram. Nem eu, Gustavo, eu não ganho nada. Pois é, isso é o quê? Isso é um alerta. Até então, estava funcionando belezinha. Até que ponto que a gente, consumidor, vai aguentar mais esses sorteios? Vai ter que mudar a estratégia. O pessoal já está meio cansando disso. Então, a gente tem que se reinventar. Quem trabalha com marketing tem que se reinventar. E agora, falando de marketing digital ainda mais, que é o caso que a gente entrou agora. Uma boa estratégia, Joseli, é tipo assim, a pessoa que tá fazendo o sorteio fala assim, marca seu coleguinha, e se você ganhar, você vai ter que dividir o prêmio com o coleguinha ele. Que marcou. Aí pode marcar à vontade. Aí, ó. Eu vou te marcar a próxima vez, hein? Que dá um sorteio. Não, um amigo meu ganhou 3 prêmios aí nas minhas custas. Nossa, um amigo meu me marca 30 vezes por dia. Não, tem um amigo meu que todo dia posta lá ganhando esse trem de sorteio aí. Só que ele me marca umas 100 vezes por dia. Prêmio comigo. Pois é, e a gente que é marcado não ganha nada, né? Sacanagem. Boa ideia da Isadora. Ganha só notificação. Aí você vai achar alguma coisa importante, não é nada. Justamente. Então, assim, vocês entenderam a propaganda comum que a gente conhece, então ela pode ser de cunho comercial ou ideológico, e tem o merchandising, claro. Aí o merchandising, eu expliquei para vocês o merchandising como propaganda, que é esse que a gente vê dentro de uma novela. Você está lendo um livro, o cara fala de alguma marca, também é merchandising. Lendo um jornal, assistindo uma peça de teatro, um jogo de futebol, né? Então, tudo isso, se está dentro do contexto, está implícito ali, dentro de qualquer outro cenário, é merchandising como propaganda. Agora, tem outro tipo de merchandising. Esse outro tipo de merchandising a gente vai aprofundar no 4º período, que é o visual merchandising ou merchandising de ponto de venda, que é todas as ações de marketing que a gente realiza dentro da loja, dentro do ponto de venda, para sempre estimular a comercialização do produto, estimular a compra por impulso dentro do ponto de venda e motivar o consumidor a comprar. E também, claro, né, proporcionando um ambiente de compra mais prazerosa, com satisfação, né, ao fim da compra, que não tenha tantas frustrações para o consumidor, para ele encontrar o produto que ele deseja na hora que ele procura, a um preço adequado, né, enfim. O visual merchandising ou merchandising de ponto de venda é aquele que vai trabalhar a loja, o visual da loja, a atmosfera de compra, tudo para fazer com que essa compra, essa experiência de compra seja cada vez mais prazerosa e objetiva para o consumidor. Então, olha, não tem nada a ver um merchandising com o outro, né? O primeiro, ele parece muito com a propaganda, é bem sutil a diferença.
Agora, o segundo, não. O segundo, ele é a nossa área de gestão comercial. É o que você tem que fazer para se destacar no ponto de venda para o cliente te ver e te comprar. Basicamente isso, entenderam? Sim ou não? Gustavo, você tinha tido aquela dúvida, tranquilo? Sim, tá esclarecido. Ah, então beleza. Então tá vendo? Esse outro, o merchandising de ponto de venda, é o que a gente vai trabalhar e aprofundar bastante no quarto período. Vocês podem ficar tranquilos. Já o merchandising como propaganda, a gente só relembra dele lá no quarto período e já aprofunda no outro, ok? Vocês estão falando aí dos sorteios, né? A Érica falou assim que eu participo de 15 sorteios todo dia e só ganhei um esse ano. Ah, mas pelo menos você ganhou um, né? Eu nunca ganhei nenhum. A Camila, que mentira. Mentira da Thaís? O que a Thaís falou lá pra cima? Ah, a Camila me marca o dia inteiro. E, gente, tá vendo? É o que eu falei, né? A gente tem que se reinventar, porque pode chegar uma hora em que cansa, né? E o consumidor cansa fácil das coisas, a gente quer novidade. Então, a gente tem que estar sempre buscando criatividade quando se trabalha com marketing, né? Essa é a verdade. Então, vamos lá. Letra C, senão nós vamos ficar aqui até as 11 horas da noite. Merchandise como propaganda e visual... Hã? Posso saber? Posso saber para nós? Isadora, você tá querendo as coisas muito dadas. Tá tudo lá no Não, material, eu imagina, tô pegando no material. Da aula. Tô entendendo. Tô participando da aula. Mas Isadora, vai fazer atividade em vez de ficar querendo resposta? Oi, tem que acabar de inteiro, tem dó não? Tá vendo? Não, mas Isadora, é só vocês seguir a sequência. Ó. É que eu tô custando a slide. Propaganda de cunho comercial, propaganda... Tá tudo aqui, ó. Eu tô seguindo a sequência. Peraí que eu vou abrir aqui. Ó, aí tem o merchandising como propaganda, o merchandising editorial. Olha lá, ó. Foi o que o Gustavo leu, só que ele resumiu com as palavras dele, né? Então, olha só. Esse aí é o merchandising como propaganda ou merchandising editorial. É a mesma nomenclatura. Eu pus ou só para vocês verem que tem duas expressões, tá? Gente, merchandising editorial ou como propaganda é muito usado em filme. Muito, mas muito mesmo. Não só em novela, né? Às vezes a gente está assistindo um filme, aí o cara para no posto de gasolina para abastecer. Aí, atrás dele, enquanto ele espera o abastecimento do carro, tem uma como é que fala? Fugiu. Um cartaz gigante, né, com uma logomarca gigante da empresa que pagou para estar ali naquela hora, naquele momento do filme para ser mostrado. Quer dizer, não parou o filme para falar da marca, para mostrar nada. Faz parte ali do contexto. Alguns consumidores vão ver, outros não. Faz parte do visual merchandising mesmo, né? Do merchandising editorial, ou como propaganda. Então tá aí, Isadora, ó, o como promoção ou visual merchandising e como propaganda ou editorial. Tá os dois aí, beleza? Aí, ó, olha só, a letra C, merchandising como propaganda de visual merchandising, é isso que eu acabei de explicar para vocês, né? O merchandising como propaganda é esse sutil, feito na novela, no filme, nos jogos, em teatros, etc., que é de maneira implícita, dentro de um contexto, né? Fazendo de uma maneira bem familiar para o consumidor. Já o visual merchandising é esse que é feito dentro do ponto de venda, para fazer uma atmosfera de compra interessante, né? Estimular a compra por impulso, organização dos produtos dentro da loja, envolve cores, iluminação, textura, enfim, para que seja um ambiente, uma atmosfera de compra adequados e que favoreçam a compra. Então, esse é o visual merchandising. Tá? Letra C, então, eu já tinha respondido, mas ficou claro? Todo mundo entendeu a diferença dos dois? Sim? Então, se ninguém falar nada, é porque é sim, né? Qualquer coisa, vocês dão um grito aí. E a letra D é a propaganda de promoção de vendas. Então, beleza. Promoção de vendas, a gente já estudou, a gente já sabe o que é lá no início do semestre.
A promoção de vendas, ela é uma estratégia dentro do P-promoção. Lembra? Exemplos de promoção de vendas. A gente até usou a Camila, se eu não me engano, né, Camila? Você lembra dos seus bombons? A gente usou você de exemplo lá na sala de aula. E eu lembro que depois a gente depois ficou até conversando depois da aula e criando estratégias de promoção de vendas para você. Você lembra, né? Sim, eu me lembro. Então, aí, o que acontece? Promoção de vendas, exemplos, leve 3, pague 2, mês das mães, toda a loja com 30% de desconto. Ou liquidação de inverno, toda a loja com 50% de desconto. Ou de 20% a 80% de desconto. Então, isso tudo é promoção de vendas. Quando você atrela no ato da comunicação uma oferta. E aí você reduz o preço daquele produto para estimular a compra por impulso, a compra imediata. Por quê? O objetivo dela é girar, né? É você ganhar na quantidade. Você reduz o preço para ganhar na quantidade. Então, muita gente não compraria se tivesse no preço normal, mas quando está com oferta, com preço mais baixo, acaba comprando. Então, quando você coloca um produto em promoção de vendas, ou a nossa famosa promoção só, significa que você quer dar giro, né, com aquele produto. Pode ser, por exemplo, um produto que está perto de vencer, então você vai colocar ele em promoção de vendas, porque aí vai vender bastante, aí você consegue escoar esse produto, né? Então, o objetivo principal da promoção de vendas é esse. E a propaganda da promoção de vendas tem até um slide lá. Quer ver? Deixa eu só certificar aqui para vocês verem. Mas eu tenho quase certeza que eu coloquei no material. Coloquei a diferença de propaganda e de promoção de vendas. Quer ver? Deixa eu ver se eu mostro ela aí para vocês. Aí. Vai aparecer. Então, de um lado eu tenho a promoção e do outro lado a propaganda. Ó, a propaganda vai levar o consumidor até o produto. Já a promoção não, o cara já está lá, ele está tendo contato direto com o produto que está em oferta, então, na verdade, não vai levar o consumidor até o produto, vai levar o produto até o consumidor, né? Na propaganda, ela efetua a venda prévia na mente do consumidor. Quer dizer, você está lá na sua cama, deitado debaixo da coberta e assiste um comercial. Então, quer dizer, aquilo ali ficou meio registrado, né? Você registrou aquilo, e falou, nossa, olha que interessante, não sabia, tal, beleza, você já registra aquilo. É como se fosse uma venda prévia. Aí, quando você tem contato direto com esse produto ou com essa marca, de uma propaganda que você viu, você lembra. Por isso que a gente fala que é uma venda prévia. Agora, a promoção de vendas, não, a venda é imediata. Por quê? Porque o cara tá ali, a oferta tá ali, o produto tá ali, leve 3 e pague 2. Nossa, vou levar, né? Então a compra é imediata, não é prévia. O cara está em contato direto com a oferta. Na propaganda, visa informar, lembrar e persuadir. A gente viu isso nos objetivos principais da comunicação. E o que é a promoção de vendas? É a venda imediata. O cara quer fazer giro, igual eu falei para vocês, né? A propaganda, quando a gente faz uma campanha de marketing por propaganda, o contato, como a gente viu que é um tipo de comunicação de massa, muita gente vai ver aquela propaganda. Principalmente hoje com a tecnologia. Então, você vai difundir aquilo, nossa, trocentas pessoas vão ver. Então, se você diluir o gasto que você teve, que na verdade é um investimento, né? Mas se você pegar ali o recurso que você destinou, que você investiu nessa campanha, e dividir pelo tanto de gente que vai ter acesso a essa propaganda, vai ser um custo unitário bem pequenininho, porque muita gente vai ter acesso. Já a promoção de vendas, não. O custo dela, se você for analisar por pessoa que vai ter contato a ela, vai ser maior, vai ser alto. Por quê? Porque enquanto na propaganda você vai atingir 1 milhão de pessoas que vai ver aquela propaganda, na promoção de vendas você vai atingir 100 pessoas, que é geralmente a média das pessoas que frequentam aquele estabelecimento onde você fez aquela promoção. Mas qual que é a diferença entre elas? A propaganda é uma venda prévia. Então, qual é o retorno que você vai ter daquele 1 milhão de pessoas, de quantas que de fato vão comprar?
depois do seu produto. Agora, aquela 100 é certeza que dá 100, pelo menos 90 ou 80, você vai ter já algo mais rápido, mais imediato, para poder ter como resposta. Então, é lógico, todas duas têm seus prós e têm seus contras. E se forem aplicadas juntas, é a estratégia mais utilizada pelas empresas. Fazem a propaganda, divulga, cria aquela venda prévia, depois lança a oferta de lançamento, né, daquele produto, e aí a pessoa chega no estabelecimento, vê o produto, lembra da propaganda, eu vou levar, e acaba levando. Associou as duas estratégias. Então, isso é muito legal. Tranquilo aqui? Todo mundo entendeu? Isadora, aí essa não vai ter como copiar, porque é uma tabela, tá? Você copia essa tabela aí do material. José, não tô achando no slide sobre propaganda de cunho social. Só tem aquele vídeo lá? Propaganda de cunho social? Não tô achando. Tem, aqui, ó. Você viu que eu postei aí a explicação, né? É porque, na verdade. Eu não tô achando a explicação mesmo. Não, olha lá para você ver. É porque eu pus social entre parênteses. Se você não quiser usar ideológica, política ou religiosa, você simplifica, social. É isso aí que tá aí no. Agora que eu entendi, então significa. Tá. Beleza, entendi. Ou é social ou é comercial. É só para poder simplificar. Entendi. Aí, ó. Aí é esse material que eu pus aí para você. Viu aí? Que é o que eu digitei lá no chat. Essa é a social, na verdade, né? Então, aí a gente tem a explicação da comercial e aqui da social, ó. As duas. E aí, aqui continuando, né? A de cunho comercial. E aí, quem não leu, eu sugiro que leia. Agora, nossa hora também já avançou. É bem interessante essa propaganda de português, viu, gente? É bem legal. Depois vocês dão uma lida aí. É engraçado, tá? Quem viu Game of Thrones, eu coloquei aí muitos exemplos, né? Mas quem não leu, quem não viu Game of Thrones não vai entender muito, não. Esses vídeos, vocês encontram todos eles no YouTube. Basta digitar o enunciado que vocês encontram, tá? Como também nosso tempo está meio curto, esse aqui é muito bom, gente. Merchandising nos cinemas. Homem de Ferro. O cara fala aqui, até daquele momento que o Tony Stark, do primeiro filme do Homem de Ferro, quando ele chega, que ele é resgatado, que ele consegue fugir lá da caverna, sabe? Que ele pede um hambúrguer. E ele não fala, eu quero um hambúrguer, eu quero um sanduíche. Ele fala a marca. A empresa também, patrocinadora, enfim. Ele fala isso nesse vídeo, é muito legal. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma pesquisada lá, tá? Isso aqui, ó, tudo isso que eu falei para vocês é o que trabalha no visual merchandising, né? Música, cores, iluminação, sinalização, isso tudo a gente vai estudar no quarto período. Olha essas exibitécnicas que a gente dá o nome, essas pilhas, ilhas, corners, mini lojas, né? Tudo isso é utilizado como visual merchandising. Vitrine, fachada de loja, tudo visual merchandising. Beleza? E eu acredito que vai ficar a questão número 5, que eu vou ter que encerrar. Vocês fazem o seguinte. Nós vamos deixar, então, a questão número 5. Deixa eu ver, falta só ela mesma. Vou projetar aí novamente para vocês verem. A questão número 5 é só para explicar as outras formas de comunicação de massa, que é a promoção de vendas, né? Querendo ou não, eu já expliquei quando eu diferenciei propaganda de promoção de vendas, mas depois a gente volta aqui um pouquinho. Marketing direto, relações públicas e venda pessoal. Esse capítulo ele é muito grande. Eu imaginei que talvez não daria tempo mesmo da gente fazer tudo hoje, mas não tem problema. Na nossa próxima live, que eu já agendei com vocês, né? Dia 7, né? Deixa eu só certificar aqui. Dia 7, né? Aí a gente só fecha esse assunto aqui, né? Dessa questão número 5. Todo mundo concorda? Sim, gente? Por mim, tudo bem. Então tá. Porque, olha só, já estão 10h30. Senão, Hora igual de falei pegar com o vocês. ônibus. Pegar o ônibus, né, Kine?
Senão, igual eu falei com você, se deixar, eu vou ficando, eu vou falando, a gente fica aqui até 11 fácil. Tá legal. Ótima Galera, aula. então, próxima aula, dia 7, a gente retoma daqui e corrige a atividade 11. Espero que vocês me enviem, então, todo o material até domingo, tá? E aí, essa aula de hoje, amanhã, vocês já vão conseguir encontrar lá no meu canal no YouTube. Beleza? Então, Beleza. Vamos com Deus.